E aí, preparado para falar sobre a carta de Paulo aos Gálatas? Antes de começar, quero te lembrar que a gente tem uma playlist aqui no canal sobre a diferença entre os 4 evangelhos e também 2 vídeos sobre o livro de Atos. Então, se você ainda não viu, te convido também a assistir esses vídeos. Vou deixar no card aqui em cima para depois você dar uma olhada lá. As cartas paulinas são fundamentais no Novo Testamento, pois desempenham um papel crucial na formação da teologia cristã e no entendimento da prática da igreja primitiva. Elas representam a comunicação de Paulo com as diversas comunidades cristãs, abordando questões teológicas, práticas e éticas. Além disso, as cartas nos ajudam a esclarecer entendimentos como justificação pela fé, natureza da igreja, a obra de Cristo e a vida no Espírito Santo. Essas cartas não apenas fornecem instruções para a vida cristã, mas também orientam a como lidar com desafios específicos enfrentados pela igreja, como divisões, heresias e problemas sociais. Através delas, Paulo também desenvolve o conceito de salvação e a relação entre lei e graça. Portanto, as cartas paulinas são essenciais para entender a doutrina cristã, a missão da igreja e as implicações da obra de Cristo para os crentes, oferecendo base para ensino, prática e culto cristão até os dias de hoje. O Novo Testamento tem 13 cartas atribuídas a Paulo, e elas são divididas em 3 principais categorias, de acordo com o objetivo da carta e o destinatário. O primeiro grupo são as cartas universais, ou então as cartas às igrejas. São cartas onde Paulo trata sobre questões teológicas, éticas e práticas. São elas Romanos, onde Paulo fala sobre a justificação pela fé e a natureza da salvação. 1ª e 2ª Coríntios, onde contém instruções sobre a vida na igreja, unidade, amor e resolução de conflitos. A carta de Gálatas, onde Paulo vai falar também sobre a justificação pela fé e também vai falar contra a imposição da lei judaica aos cristãos. A carta aos Efésios, onde Paulo vai falar sobre a unidade da igreja, vida cristã no Espírito e sobre a filiação em Cristo. A carta aos Filipenses, onde Paulo vai fazer uma exortação à humildade e à alegria, tendo como foco a vida de Cristo. A carta aos Colossenses, onde Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo e sobre a vida cristã. E também a 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, onde Paulo traz encorajamento e instruções sobre a segunda vinda de Cristo. Outro grupo de cartas são as cartas pastorais, que Paulo envia a líderes de algumas igrejas, tratando de questões relacionadas à liderança, organização e conduta dentro da igreja. Nesse grupo nós temos a 1ª carta a Timóteo, onde Paulo traz instruções sobre o governo da igreja e a conduta de líderes cristãos. A 2ª carta de Paulo a Timóteo, que foi também a última carta que Paulo escreveu, dando conselhos e encorajando Timóteo a perseverar na fé. E também a carta de Paulo a Tito, contendo orientações sobre como liderar e organizar a igreja, focando na escolha de presbíteros e também nas boas obras. E o último grupo de cartas é chamado de cartas pessoais, onde Paulo endereça suas cartas a um indivíduo específico tratando de questões práticas. E a carta que está nesse grupo é a carta de Paulo a Filemon, onde ele pede a reconciliação de Filemon com o escravo dele que tinha fugido, Onésimo. Dentre todas essas cartas, existem alguns temas que são recorrentes e aparecem em mais de uma carta, o que refletem as preocupações teológicas e pastorais do apóstolo Paulo, como por exemplo a justificação pela fé. Paulo vai enfatizar que a justificação não é alcançada através das obras da lei, mas através da fé em Cristo. Ele ensina que todos, tanto judeus quanto gentios, são justificados pela graça de Deus e não por méritos próprios. Nós podemos ver isso em Romanos 3:28 e em Gálatas 2:16. Paulo também vai falar muito sobre o papel da lei. Embora ele reconheça o papel da lei no Antigo Testamento, ele argumenta que a lei não serve para salvar, mas apenas para apontar o pecado. Ele vai concluir que a justificação pela fé é superior à observância da lei, que havia servido apenas como um guardião até a vinda de Cristo, conforme podemos ver em Gálatas 3:24. Outro tema recorrente vai ser sobre a unidade da igreja. Paulo vai buscar sempre defender a unidade entre os crentes, destacando que em Cristo não há distinção entre judeus, gregos, escravos, livres, e isso fica claro em Gálatas 3:28. Ele vai ensinar que a igreja é um corpo unido em Cristo, com diversidade de dons e funções, mas com uma missão em comum, como evidenciado em 1 Coríntios 12. Paulo também vai falar muitas vezes sobre a ética cristã. Ele vai sempre trazer instruções aos cristãos, mostrando como eles devem viver refletindo o reino de Deus.
vivendo de maneira ética, evidenciando os valores desse reino. Isso inclui viver em santidade, praticar o amor, a humildade, a paciência e evitar comportamentos pecaminosos. E ele fala sobre isso em Efésios 4 e em Colossenses 3. Paulo também fala bastante sobre a obra do Espírito Santo. O Espírito é central no ensino de Paulo, que destaca o papel do Espírito na regeneração, santificação e capacitação dos crentes, para que vivam de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos isso em Romanos 8 e em Gálatas 5. Esses temas estão sempre interligados e formam a base da teologia paulina, abordando como os cristãos devem viver em resposta à graça de Deus, tendo comunhão com a igreja e mantendo a esperança da salvação em Cristo. Começando agora a falar sobre a carta aos Gálatas, vamos pensar um pouco sobre o contexto histórico e cultural dessa região. Os Gálatas eram um povo celta que se estabeleceu na região central da Ásia Menor. Região essa conhecida como Galácia. Muitos povos habitavam essa região, como por exemplo os próprios nativos da Galácia e os colonizadores romanos, o que resultava em uma grande mistura de influências culturais e religiosas. Eles tinham tradições celtas, mas também estavam sofrendo influência da cultura romana, da cultura grega e de cultos religiosos variados, incluindo cultos a deuses pagãos. Quando Paulo chegou à Galácia, ele encontrou comunidades predominantemente de gentios, ou seja, não-judeus, que estavam começando a adotar a fé cristã. Paulo escreveu a carta aos Gálatas por volta do ano 48, 50 d.C., provavelmente logo depois de sua primeira viagem missionária. O motivo principal de sua escrita foi responder uma controvérsia que estava surgindo naquela região da Galácia, mais especificamente dentro das igrejas, onde alguns judeus cristãos, conhecidos como judaizantes, estavam ensinando aos gentios que eles deveriam seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para que então pudessem ser verdadeiros cristãos. Então, Paulo escreveu aos Gálatas para corrigir essa falsa doutrina e reafirmar a justificação pela fé em Cristo, sem a necessidade de observar as questões ritualísticas da lei. O ponto central era se a justificação ela vinha através da fé em Cristo ou se era necessário observar esses rituais, como por exemplo a circuncisão. O Concílio de Jerusalém, relatado em Atos 15, foi um evento chave na história da igreja primitiva, onde os líderes da igreja, incluindo Pedro, Tiago e Paulo, se reuniram para discutir esse assunto, para definir se os gentios que estavam aderindo à fé cristã precisariam ou não seguir os rituais da lei de Moisés. E a decisão do concílio foi muito clara. Os gentios não precisavam ser circuncidados ou seguir os rituais da lei para serem salvos, pois a salvação ela vinha através da fé em Cristo. Esse evento reforçou a posição de Paulo, que defendia que a justificação era pela graça, pela fé, e não pelas obras da lei. Algumas das características únicas da carta de Gálatas são o estilo direto e o tom enérgico de Paulo. Paulo não apenas defende seu evangelho com firmeza, mas também repreende os Gálatas por estarem se afastando da fé verdadeira, conforme nós vemos no capítulo 1 de Gálatas. O apóstolo usa uma linguagem forte para condenar os judaizantes e reafirmar que a salvação vem apenas através da fé em Cristo. No capítulo 13, ele inclusive chama os Gálatas de insensatos por se deixarem enganar. Outro ponto importante é a ausência de agradecimento inicial. Diferente de outras cartas de Paulo, Gálatas não vai conter nenhum tipo de agradecimento ao início da carta. Normalmente, Paulo começa suas cartas com uma saudação seguida de palavras de gratidão e louvor a Deus pela fé daqueles que estavam recebendo a carta. Em Gálatas, porém, Paulo vai direto ao ponto, expressando sua indignação com a rápida apostasia dos Gálatas, conforme nós vemos já no versículo 6 de Gálatas. A ausência desse agradecimento inicial reflete a urgência e a seriedade do problema que Paulo estava tentando tratar. Outra característica é o uso de linguagem jurídica e teológica para tratar do assunto. Paulo vai usar esses termos para falar sobre a justificação pela graça. Ele vai apresentar a lei como algo que serviu para revelar o pecado, mas que não pode salvar, conforme Gálatas 3, do 19 ao 24. Ele também vai usar a ideia de adoção legal para mostrar que em Cristo os crentes se tornam filhos de Deus, livres da escravidão da lei, conforme Gálatas 4, do 4 ao 7. Além disso, Paulo vai comparar a aliança mosaica com a nova aliança de Cristo, usando a metáfora de Sara e de Agar, para ilustrar a liberdade em Cristo contra a escravidão da lei. E isso vai estar no capítulo 4, versículo 21 ao 31. Essas características tornam Gálatas uma carta única, com um tom mais urgente e uma defesa apaixonada pela justificação através da fé. E aí, você já tinha parado para pensar nessas características da carta de Gálatas? E sobre o que nós falamos de maneira geral sobre as cartas de Paulo? Bom, eu vou estar fazendo esses vídeos em duas partes para que não fiquem vídeos muito longos. Então não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Vamos continuar falando sobre Gálatas no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.